quando eu decido a viver no centro da vontade de Deus, passo a ser uma mulher virtuosa, uma mulher encontrada e que tem um valor muito maior do que a de um rubi. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma, hoje no 7º dia de reflexão com o tema Não fuja do protagonismo. Não fuja de ser protagonista, de ser a mulher criada por Deus para auxiliar a sua família, a sua casa, o seu esposo, para ser aquela mulher que escolheu viver no centro da vontade de Deus. Em todas as áreas que Deus tem de propósito para você na sua vida, que você, em cada uma delas, busque a ter um caráter pessoal de virtude, de fazer o bem todos os dias, de ser um porto seguro, porque o seu esposo confia em você, de ser uma mulher compromissada com a sua casa, compromissada com a sua família. E hoje, nesse 7º dia de reflexão, vamos tratar alguns versículos que te levam ao compromisso da família, até o compromisso com o próximo, de servir aqueles necessitados. E diante da palavra de Deus de Provérbios, capítulo 31, a partir do versículo 10, que trata sobre esta mulher de exemplo excelente para que oremos a Deus e venhamos a pedir ao nosso Pai que alcancemos essa estatura de degrau em degrau, de nível em nível. O Senhor então fala conosco para continuarmos o nosso compromisso com a família. E a partir de alguns versículos que leremos, vamos refletir então na direção do que Deus tem para nós hoje. No versículo 19 diz assim: estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Uma mulher que estende as suas mãos às atividades das quais lhe competem, das quais são de sua responsabilidade. Quando ela diz estende as mãos, ela controla as suas atividades diante daquilo que pertence a ela. Ela não tira da sua responsabilidade aquilo que o Senhor tem colocado para ela, para levar para outro. Então, este versículo, quando diz estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Uma mulher que sabe o que tem que fazer. Quando nós sabemos o que temos que executar diante daquilo que Deus tem colocado para nós, tudo que está à nossa volta, porque fomos criadas para auxiliar, estão nos seus devidos lugares, todas as coisas se tornam organizadas e toda a família então passa bem, mesmo em dias de dificuldade, mas a família se encontra num conforto porque a mulher estendeu a mão a estes. E da mesma forma que esta mulher estende a mão à sua família, é uma mulher também que estende a mão ao aflito, ao necessitado. No versículo 20 diz assim: abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Então, uma mulher que tem suas virtudes diante daquilo que Deus tem nos ensinado. Estender as mãos uns aos outros da nossa casa, uns aos outros daqueles que estão lá fora, dos necessitados, como está aqui. Uma mulher generosa, uma mulher de um coração e participa das necessidades de outra pessoa. Além de generosa, ela continua a prestar atenção nas necessidades da sua casa. Porque no versículo 21 diz assim: não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobradas. Então, uma mulher que se planejava para o que tinha por vir. Uma mulher que tem olhares para todas as coisas. O Senhor nos capacitou desta forma. A mulher, ela não consegue ter um olhar só para frente. Ela tem um olhar amplo, um olhar de enxergar onde existe necessidade. E onde existe necessidade, a mulher está apta para assumir uma responsabilidade, seja no seu lar, seja do necessitado lá fora. E neste caso aqui, ela diz que toda a casa está protegida, e uma casa protegida pelas mãos de uma mulher, esta casa não temerá. Pode vir o frio, pode vir o calor, pode vir as tempestades de tempos desfavoráveis, mas esta mulher está pronta para abraçar
está pronta para aconselhar, está pronta para proteger fisicamente, está pronta para proteger emocionalmente. E como ser esta mulher? Estudando a palavra de Deus e assumindo o compromisso da sua casa. E continua falar desta mulher que tem este compromisso com a família, no versículo 24, que diz assim: faz panos de linho fino e vende-os, e dá cintas aos mercadores. Novamente, um tempo onde a mulher ela se envolvia nas atividades da família, assim como hoje. Se houver a necessidade diante da tua casa, diante das necessidades básicas, onde o seu esposo lhe conduz a ter um trabalho remunerado, que assim o seja, porque há um acordo entre vocês. Mas também você pode ter um propósito diante de Deus, onde você não trabalhará remuneradamente, mas terá o seu trabalho em casa. E você então vai orar ao Senhor para que o seu esposo seja sustentado financeiramente, para que este provê todas as coisas na casa. Então é uma questão de propósito. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você precisa buscar este propósito em Deus. Naquela época, as mulheres elas não tinham um trabalho secundário. Todo o trabalho direcionado a elas era um trabalho que envolvia a família. Mesmo que este fosse remunerado, mas era um trabalho direcionado às atividades que a família já executava. Mas hoje você pode ter um direcional de Deus quanto à tua profissão, mas tem que ser um direcional de Deus. Porque se você acha com seus próprios pensamentos que ajudar financeiramente na sua casa com um trabalho remunerado te trará mais conforto, mas que tudo isso não é direção de Deus, em vão vigia o sentinela, diz a palavra do Pai. Então nós precisamos reconhecer em Deus qual é o nosso propósito neste tempo que você vive hoje. É uma questão de oração e conversa com o seu esposo. E continua esta mulher com o seu compromisso na família no versículo 27, que diz assim: olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Independente da direção que o Senhor esteja lhe concedendo hoje, mas o governo da tua casa está em tuas mãos e é um governo sem preguiça. Eu preciso estar totalmente disposta a governar como guardiã do meu lar, como está no livro de Tito, e tudo debaixo de uma sujeição em relação ao meu esposo, porque este será tratado, será transformado através do seu testemunho. Então, o Senhor, ele nos conduz a um alinhamento da palavra do Pai, do que está na Bíblia, dos ensinamentos que tem para cada uma de nós, para que exerçamos a excelência desta mulher. E nós temos condições de alcançar essa excelência, independente da forma como você está hoje. Por quê? Porque é um processo, é algo que você precisa orar ao Pai. E diante de todo esse compromisso que essa mulher tem com a família, por que esta mulher? Porque esta mulher sou eu e você. Ela ainda é charmosa, porque no versículo 22 diz assim: faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Uma mulher charmosa, uma mulher que se veste para agradar os olhos do seu esposo. Não é para agradar os olhos daqueles que estão lá fora, mas do seu esposo. Então, como o seu esposo gosta de te ver? Diante do que a palavra tem nos ensinado, inclusive na sabedoria para se vestir. Então, o mesmo trabalho que você tem para pegar uma roupa que o seu esposo não gosta e uma roupa que o seu esposo gosta é o mesmo. A diferença é o resultado. Então, se você se vestir da forma como o seu esposo gosta, o seu relacionamento também a partir dessa atitude será transformado. E no versículo 28 e 29 tem o reconhecimento da família e do esposo em relação a essa mulher, que diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Bem-aventurada, plenamente satisfeita, plenamente alegre no Senhor, porque é uma mulher virtuosa. E isso transparece em suas
ações porque os filhos a reconhecem desta forma. E continua, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Eu sou virtuosa, você é virtuosa, mas para o meu esposo eu sou muito mais do que qualquer outra, porque há um reconhecimento genuíno da sua família e do seu esposo em relação a você. Mas tudo isso depende do quê? Da sua transformação de caráter e de compromisso para ser esta mulher que o Senhor deseja. É trabalhoso enquanto você não aceita o propósito. Quando você aceitar o propósito, o trabalho continuará, mas será de uma forma bem-aventurada, como está a palavra, porque se os filhos a reconhecem dessa forma, é porque expressava a alegria que estava em seu coração. Conheço uma mulher hoje avançada em idade, mas continua charmosa, continua sempre bela aos olhos do marido. Um marido com dificuldades de saúde, mas esta mulher, em tudo que ela faz, no seu ministério, em sua casa, antes no seu trabalho, hoje já não tem mais um trabalho remunerado, mas em tudo, nunca se desviou do olhar do seu esposo. Certa vez declarou que tudo o que vai fazer, ela pergunta ao seu esposo se este a libera para fazer algo em seu ministério ou antes no seu trabalho. Mas uma mulher sábia, charmosa, que estende a mão ao próximo e que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Uma mulher que ensina outras mulheres a ser uma mulher virtuosa. E continuaremos com a reflexão nos versículos seguintes. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.